Torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Naviluz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco perdeu para o Mirassol. Isso não é novidade para ninguém. Porém, a situação é o seguinte, galera, pós-dia, né? Já fizemos aí o pós-jogo, agora vamos fazer o pós-dia, né? Depois que passa tudo, né? Vamos ver a repercussão que se deu, né, na situação aí entre Fernando Diniz e Nuno Moreira, né? O vídeo que tá rodando, cara, o vídeo viralizou, né? Fernando Diniz comendo todo mundo no esporro, Fernando Diniz muito puto, Nuno Moreira foi tentar justificar, acabou ficando aquela situação, né, horrível. Então, cara, vamos falar de tudo aqui um pouco e vamos dar nossas opiniões também a respeito do fato do que está acontecendo. O que vocês acham aí? Fernando Diniz pegou pesado aí com o elenco do Vasco da Gama, ou realmente o elenco do Vasco precisa, né, realmente entender que não estão jogando nada, filho. Ou seja, na temporada 2026 o Vasco ainda não ganhou de ninguém, né? Vamos ser sinceros. Quer dizer, ganhou no estadual, né? Que é o Cariocão, mas assim, nos clássicos de quem está no Brasileirão na Série A, o Vasco ainda não ganhou. Não ganhou do Flamengo, não ganhou do Mirassol. Então, na temporada 2026, se tratando do Brasileirão, os times que estão no Brasileirão e que o Vasco vem enfrentando, o Vasco ainda não conseguiu sair, né, se consagrar vitorioso. Mas o porquê disso? Aí, né, a pergunta é o porquê o Vasco ainda não conseguiu uma vitória ainda em cima dos times que estão na Série A. Vamos falar então aqui a respeito do Mirassol, cara. O que acontece? O Vasco iniciou o jogo pressionando lá em cima, querendo muito gol. E, né, num cruzamento do Puma Rodrigues para o... esqueci o nome dele, o Coutinho, né, que conseguiu dar aquela cabeçada lá e também acabou chocando de cabeça com o João Vitor, né, que é o zagueiro do Mirassol. Mas, tirando isso, o Vasco depois sofreu um apagão, né? Como aquela situação que eu acabei de falar, né, cara? Quando o Felipe Coutinho está bem, né, a gente consegue segurar a bola no meio, consegue trabalhar essa bola ali. Depois que o Felipe Coutinho sofreu essa concussão ali no meio, ali, o Felipe Coutinho ficou um pouco mais lento, né, cara? E aí as coisas passaram a não acontecer como deveria acontecer. Mas falar que é a culpa do Felipe Coutinho, não. A culpa não é do Felipe Coutinho. Para mim, o elenco que não conseguiu realmente ser letal no jogo contra o Mirassol. O retrospecto contra o Mirassol, cara, já tá virando freguesia, hein, filho? Desde 2025 que o Vasco não ganha o Mirassol. E isso já faz a gente virar um freguês. O retrospecto do Vasco com o Mirassol são 3 jogos. 1 em São Januário e 2 em Mirassol. E o Vasco não conseguiu vencer. 2 em 2025 e 1 em 2026. Próximo jogo contra o Mirassol será no sábado, dia 25 de julho. E aí vamos enfrentar o Mirassol, mas não sabemos ainda qual estádio que o Vasco irá enfrentar o Mirassol. Se será em São Januário ou no Newton Santos, onde o Vasco já tem um acordo firmado com o Botafogo para poder estar levando os seus jogos, caso São Januário venha se fechar para obras, para reforma. Então, vamos ficar ligado que em julho teremos um novo confronto contra o Mirassol para podermos, né, espantar essa freguesia aí. Mas vamos falar aqui a respeito do elenco, cara. Para mim, o elenco do Vasco já deu. Eu acho que a gente temos que fazer uma renovação, principalmente na parte da jogabilidade, né? Na parte tática ali. Não sei se o treino que o Fernando Diniz impõe ao time também não esteja ajudando. Se for o caso, seria o caso do Fernando Diniz começar a adotar uma nova, né, reformulação também de treino. Mas seguindo aqui a cartilha, a parada é a seguinte: o elenco do Vasco da Gama joga da seguinte forma, né? Léo Jardim, Carlos Cuesta, Robert Renan, né, PH e Lucas Piton são os laterais, né? Cauã Barros, Thiago Mendes, né, são os volantes. Felipe Coutinho é o meia de criação, e aí temos o Nuno Moreira e o Andrés Gomes, que são os pontas ofensivos, e na frente temos o GB, que era o Ryan. Na minha concepção, né, na minha opinião, eu acho que o Vasco deveria entrar da seguinte forma, se
alguns jogadores que estão faltando no elenco vier. Está faltando, né, a contratação aí do Cuiabano e do Spinelli. Então o que acontece? Se esses dois jogadores vierem, o Vasco pode entrar da seguinte forma: Léo Jardim no gol, né? Aí temos aí o Carlos Cuestas e o Saldívia podendo estar revezando, né, caso for necessário, e o Robert Renan, né, na zaga. PH e Cuiabano seriam os laterais, né? Cauã Barros e Thiago Mendes. Eu permaneceria com os dois ali na volância, porque, né, eles têm feito um bom trabalho. E no meio de criação eu entraria com o Ian Rojas para fazer esse meio de criação. Entraria com Mariano Inostroza e Andrés Gomes, seria os pontas ofensivos, e Spinelli seria aí o atacante para a gente ficar bonito na foto. Então esse seria o time. Entraria na formação tática no 4-3-2-1 ou no 4-3-3 ofensivo, né? Ou no 4-2-3-1 também funcionaria. Agora, uma formação nova que de repente poderia ser testada também seria o 5-2-3, que seríamos 3 defensores, ou seja, entraríamos com Carlos Cuesta, Saldívia e Robert Renan, seriam esses 3. E aí entraríamos com PH e o Cuiabano. Então formaríamos uma linha de 5 ali atrás, e aí os dois volantes seria o Cauã Barros e o Thiago Mendes, ou nem teria não, eu me engano, não teria os dois volantes não, teria um volante a menos. Eu entraria com o Thiago Mendes e o Ian Rojas ali no meio, entendeu? Então teríamos aí 5 jogadores e 2, né, na próxima linha, fazendo a linha de 2 ali, que seria o Thiago Mendes e o Ian Rojas. E na frente, cara, entraria com os 3, que seria o Mariano Inestrosa, o Andrés Gomes e o Spinelli. Então seria assim, caso o Cuiabano e o Spinelli viessem para o Vasco da Gama. Eu acho que o Vasco deve fazer uma reformulação no time titular. E aí entraríamos no segundo tempo com o Nuno Moreira, entraríamos com, de repente, com, né, não seria o caso, com o Felipe Coutinho também no segundo tempo. Tem aí também o Tietê e o Hugo Moura, que possa também estar fazendo essa entrada no segundo tempo, caso precise refrigerar o time. Agora, a zaga, teríamos aí o Lucas Freitas e o Lincoln para poder estar fazendo aí esse refrigério aí na zaga, caso necessário. Já os laterais, teríamos aí o Lucas Piton na esquerda e o Puma Rodrigues na direita, caso o Lucas Piton ficasse. Mas não ficando, teríamos aí então acho que é Luiz, né? Vitor Luiz, né? É o Vitor Luiz. Então seria essa forma aí, cara, que eu entraria com o time para a gente poder começar a ver uma renovação aí, né, no campeonato. De repente parece que o time, nesse formato aqui, eu acho que o time iria começar a deslanchar, cara. Porque a base de 2025 não está funcionando, filho. Não funcionou em 2025, não vai funcionar em 2026. Então, a base de 2025, Léo Jardim, Carlos Cuesta, Robert Renan, né, PH, Lucas Piton, aí Cauã Barros, Thiago Mendes, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e GB ou DVD. Essa é a base de 2025. A base nova, né, que reformularia o time todo, entraria Léo Jardim, né, Saldívia, Robert Renan, PH, Cuiabano, né, Cauã Barros, Thiago Mendes, né, Ian Rojas, Mariano Inestrosa, Andrés Gomes e Spinelli. Então, eu acho que, né, daria bem, porque a cabeça dos jogadores, esses jogadores que estão chegando, eles não estão com a mente derrotista, eles não estão com a mente em derrota. Já o elenco antigo está com a mente derrotista, está com a mente derrotada, está com o psicológico um pouco abatido. Então tu vê que isso afetou até o Nuno Moreira, que foi um dos melhores jogadores em 2025 do Vasco da Gama. Jogou muito no Vasco da Gama, se doava muito, e tu vê que, né, contra o Mirassol teve esse probleminha aí com o Fernando Diniz e ele, e parece que ele não conseguiu desenvolver, né, e aí parece que as coisas caíram na conta dele. Porém, eu acho que o Fernando Diniz depois irá conversar com o jogador para poder estar resolvendo essa situação. Mas de antemão, galera, o que eu tenho, né, para o canal é isso aí, né? Próximo jogo contra o Mirassol, dia 25/7, às 8 horas, cairá num sábado, né? Não sabemos qual vai ser, se vai ser no, né,
no Newton Santos ou em São Januário, ou até mesmo no Maracanã, também não sabemos. E o que vocês acham aí desse novo time do Vasco da Gama? O que vocês acham? Acha que daria certo aí entrar com essa nova galera? Refrigeraria, né? Mudaria um pouco a visão do time, mudaria um pouco aí a energia. Eu acho que daria bom, cara. Mudaria um pouco essa energia derrotista. Entraríamos com jogadores, né, neutros, jogadores principalmente à frente, cara. Ian Rojas, Mariano, Inestrosa, Andrés Gomes e Spinelli. Ou seja, 4 jogadores novos. Aí temos um jogador novo na zaga. Eu acho que e se conseguir ir na lateral, se conseguir também trazer um volante aí também já ajudaria também. Então acho que renovar se faz necessário para a gente começar a ver coisas boas dentro do Vasco da Gama. Então é isso. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. Valeu!